Salve, salve, galera! Muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Um bate-papo que não tem muito a ver com direito, mas tem a ver com o que a gente vai fazer com a prova, com os nossos desafios, com aquilo que vocês vão encarar pela frente aí, que é exatamente controlar as emoções, né? A gestão das emoções é importantíssimo para o nosso caminhar, né? Controlar a ansiedade, principalmente no momento de prova, que é um momento onde a gente deixa a nossa adrenalina lá em cima, a gente fica hiper ansioso, e isso, obviamente, impacta diretamente no nosso resultado daquilo que a gente estudou, daquilo que a gente se preparou, e como a gente consegue transferir esse conhecimento para a prova. Então, saber controlar, fazer a gestão dessas emoções é muito importante. Para isso, para bater esse papo, vou convidar hoje aqui a minha amiga, professora de ética e especialista também nesse tema, professora Isabela Almeida. Por favor, professora Isabela Almeida, seja muito bem-vinda, Isa. Olá, Paulo. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo, nessa reta final agora, né, para o exame da ordem, 37º exame. Prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhar um pouco de conhecimento, ajudar nessa caminhada aí para que vocês, em breve, sejam os nossos colegas de profissão, né, Nasser? Isso aí, muito em breve, né? A gente tem uma equipe de professores onde quase todos, né? Alguns são servidores públicos, a Isa também é, mas é advogada pública, né? Uhum. Quase todos são advogados, né? Militando e tal, então é bem legal. Uma prova prática profissional como a da ordem tem uma equipe de professores que são advogados, né? Com certeza. Faz diferença, né, no final das contas, assim, no Muita, né? andamento, né, da Sem turma. dúvida, sem dúvida. Pessoal, eu sempre falo, né, que a gente não passa na prova quem sabe mais, né? Passa na prova quem está mais orientado para fazer a prova. Né? Às vezes você está estudando para uma prova e de repente vai tentar uma outra coisa que você não estava estudando e não vai tão bem, porque você não está focado naquilo que você precisa fazer para aquela prova, né? Eu sempre cito esse exemplo desse amigo meu, Isa, que ele estava fazendo prova para a magistratura federal, hoje ele é juiz federal, e na época estava passando ali nas fases e pintou uma prova de MP no caminho ali, Ministério Público do Estado do Rio. E ele fez e foi eliminado na primeira fase. E passou lá em segundo lugar na prova de juiz, que aconteceu na mesma época. Então, assim, não era. Ele foi eliminado na prova de MP porque ele não sabia direito? Não, claro que sabia, tanto que passou na prova da magistratura federal. A questão é que ele não estava orientado para aquela prova que ele fez a primeira fase, não estava focado naquele estudo, no que ele precisava estudar, no que ele precisava responder. Então, essa coisa de você estar orientado para fazer a prova e como fazer uma prova é muito importante. O que a gente vai falar hoje aqui, ela serve para todas as provas, porque, na verdade, tem a ver com essa dificuldade que muita gente tem, acho que todos têm, uns sabem lidar melhor, outros não, né? Que é o desafio da ansiedade ali no momento que a prova, que você é colocado em prova, né? Todas as vezes que todos nós aqui que estamos participando desse bate-papo, nós somos colocados em prova, obviamente a gente fica ansioso. O saber controlar isso e lidar com isso é que é fundamental. E eu penso, né, Isa, que basicamente não, primeiramente, autoconhecimento é muito importante, né? A gente se conhecer como a gente reage em situações de estresse, né? Sim, com certeza. Porque, voltando só um pouquinho nessa parte que você falou dessa preparação, dessa orientação específica para aquilo que você vai fazer, é muito importante também, né? Não deixa de estar ligado ali com o autoconhecimento. Mas, assim, eu considero que a primeira premissa que o aluno tem que ter, qualquer prova que ele se submeta, é que o conteúdo, óbvio que ele é importante, o conteúdo programático, né? Então, saber constitucional, saber ética, saber administrativo, as outras disciplinas, óbvio, sem isso ele não vai passar. Só que isso não é o suficiente. Ele precisa ter esse controle emocional aliado a esse conhecimento
teórico que ele tem, ele precisa estar preparado em outros âmbitos. Então, quando o aluno ele se prepara para qualquer prova, e aqui falando mais especificamente sobre o exame da ordem, ele tem que ter essa preparação sistemática, ele tem que pensar na preparação dele como um todo. Por exemplo, pensar que o descanso dele não é momento de estudo, mas é um momento que faz parte da preparação, né? Então, como você disse, eu acho assim, super importante, extremamente importante, porque não é só conhecimento teórico, não é só ou pensar que eu tenho só que pensar numa estratégia, esquecer do conteúdo, não. É tudo ali de forma harmônica, né? Tudo tem que estar ali de forma harmonizada para que as coisas aconteçam. E o autoconhecimento, ele entra nisso como um importante aliado, porque a partir do momento que a pessoa sabe quais são as reações que ela tem no momento de estresse, conhecer o que traz ansiedade para ela, isso tudo faz muita diferença. Porque quando nós pensamos em ansiedade, primeira coisa, a ansiedade é uma situação fisiológica, né? É uma Hormonal. lógica do nosso organismo. É hormonal. Exatamente, hormonal. Então, em situações de perigo, o organismo promove ali uma série de hormônios, enfim, uma série, te deixa blindado, te deixa em alerta para que você se defenda daqueles perigos. A questão, quando começa a complicar essa situação, é quando, em ausência de perigos reais, ou seja, eu não tenho um perigo real, mas eu estou em constante alerta. Isso é ansiedade. Né? Então, eu não tenho um perigo real, mas eu estou em constante alerta. E quando você tem um autoconhecimento para perceber quais são as situações que estão favorecendo com que você esteja em permanente alerta, você começa a pensar em estratégias para superar isso. Né? Então, você começa a pensar o que você pode fazer para minimizar essas situações que te deixam em constante alerta. Porque isso, além de tudo, além de causar a ansiedade por si só, pensa só no estresse total que isso causa, porque isso causa um cansaço mental, porque você está em todo alerta o momento, o tempo todo. Você sabe que eu já estudei bastante sobre isso, porque além de eu sou hiperativo, né? Então, a hiperatividade é um problema que eu lido desde que nasci com ela. Numa época, quando eu era jovem, minha mãe até tentou me medicar, mas a gente resolveu não usar remédio. E eu consegui, com muito autoconhecimento, terapia e tal, controlar. Eu controlo a minha ansiedade, meus momentos de pico, sabe? E uma coisa interessante é que o nosso organismo, ele basicamente ele é regido por hormônios. Ele é regido por hormônios. Nosso humor, nosso bem-estar, nossa satisfação é regido por hormônios. E quando a gente fica ansioso, a gente libera o hormônio da adrenalina. Adrenalina, noradrenalina, cortisol, são alguns hormônios que a gente libera. E esses hormônios deixam o nosso corpo em estado de alerta, aquilo que você falou, é um perigo. E quando esse perigo não existe, você libera a adrenalina, você fica em estado de alerta constante e isso deixa teus músculos todos contraídos. A galera que dorme, né, e tem dor aqui no maxilar, porque você fica em estado de guerra, teu corpo fisiologicamente se preparando para uma batalha. Né? Isso é da formação dos nossos 40 mil anos aqui de existência. Então, esse controle mental para que você não dispare a adrenalina na verdade, a chave da coisa. Óbvio que não é simples, eu estou falando aqui, pode parecer simples, mas não é, absolutamente não é. É um exercício, né, que você faz. Sim. E, acima de tudo, Isa, assim, o que eu aprendi ao longo da minha caminhada aí, com análise e lendo, é que a gente tem que descobrir quais são os gatilhos que disparam isso na gente. Exatamente. Eu já sei todos. Eu já sei até o que eu sinto na hora. Mesmo que eu não entenda o gatilho, eu já sei que eu estou disparando o gatilho, sabe? Porque eu sinto esse momento de desconforto. Então, é uma coisa de autoconhecimento. Você começar a perceber o que dispara esses gatilhos de ansiedade em você. E mesmo que você pense assim, olha, professor, não consigo identificar. Eu consigo identificar uma pessoa ansiosa quando está parada, a perna não mexe, aquela perna de costureira, né? Antigamente as máquinas... É assim. É assim, então. Para com essa perna. Então. Aí minha avó falava que era perna de costureira, porque as máquinas antigamente se mexia com o pé. Né?
aquela perninha batendo, a mão, né? Assim, Sim, a unha, né? Você não exatamente. conseguir parar com as mãos, né? Em algum momento, o lábio, morder o lábio. Então, você, Isso. às vezes eu estou conversando com alguém, eu percebo claramente que aquela pessoa está É uma pessoa ansiosa, ansiosa. só pela Aham. leitura corporal do que a ansiedade, do que esse hormônio, né, da adrenalina, causa no nosso corpo. Né? Então, às Com vezes, você pode estar certeza. percebendo. O autoconhecimento é isso. Não estou mexendo a perna aqui porque eu estou angustiado com alguma coisa. Né? No meu Sim. caso, normalmente é porque uma coisa, o hiperativo, ele costuma saber as respostas quando a pessoa começa a falar as coisas. Então, as pessoas começam a me explicar um negócio, eu já sei como a pessoa vai concluir. Só que eu tenho Uhum. que ter a paciência de esperar ela falar tudo, sabe, Isa? E aí eu fico naquela. Ai, meu Deus. E tem pessoas que falam lentamente, né? Vão Você falando já está ali, doido para chegar lá desenvolvendo. no Eu já sei raciocínio. o resultado da fala e estou ali, né? Angustiado e tal. Sim. Então, são sinais que quem está nos ouvindo, né, pode, de repente, começar a se perceber como sinais de autoconhecimento mesmo. Não, estou ficando ansioso. Sim, com certeza. E foi legal você compartilhar isso, e aí vou compartilhar minha experiência, né, pessoal, com isso também. Eu tenho um transtorno de ansiedade, né, generalizado. Faço tratamento até hoje por causa do transtorno de ansiedade. Só que hoje é um transtorno controlado. Mas o que Controlado. fez controlar isso? Óbvio, o apoio profissional, né, de fazer terapia de toda semana, precisei de medicação durante um período. E hoje, assim, anos depois, eu tenho consciência que esse transtorno todo, ele foi se agravando durante as preparações que eu tive ao longo da vida. OAB, depois eu estudei para concurso, enfim, as preparações que eu fui tendo e que naqueles momentos iniciais eu não sabia que aquilo estava me atrapalhando. Mas depois, quando eu descobri, ok, comecei a tratar. Mas aquilo começou lá de trás, quando eu nem trabalhava com isso, não tinha nem noção 1900 bolinha, né? E aí, 1900, era no milênio passado ainda, era no milênio exatamente, passado. exatamente. E tinha essa dificuldade começou lá. Mas o que foi preponderante para me ajudar a controlar essa situação é justamente o autoconhecimento, isso que você falou. Eu sei exatamente quais são as situações, quais são os gatilhos que me deixam ansiosa. E outra coisa que é fundamental, porque não adianta você saber qual é o gatilho, você saber quais são as armas ali, as estratégias que você pode Os usar para antídotos. minimizar exatamente os antídotos contra esses gatilhos. Então, assim, se eu tenho situações que elevam a minha energia, que me deixam tensa, que me deixam em estado de alerta o tempo todo, porque o transtorno de ansiedade é isso, ele te deixa em alerta o tempo inteiro. Então você está o tempo todo achando que alguma coisa vai acontecer. E não é alguma coisa só no sentido de tragédia, não. Por isso que é tão cansativo de forma Sim, mental. sim, eu É alguma sei. coisa, coisas rotineiras, assim, coisas bobas, mas que você sabe que a todo momento alguma coisa pode acontecer. Então você está em alerta o tempo todo. Então, se eu sei que determinadas situações elevam a minha energia, me deixam em estado de alerta o tempo todo, eu tenho que começar a pensar o que abaixa a minha energia, o que me deixa em estado de mais tranquilidade. Então, exemplo, música. Eu descobri que a música, em determinados momentos, ela me leva no meu eixo. Então, assim, quando eu vejo que a ansiedade, que eu vou ter uma crise de ansiedade, coloco uma música que eu gosto, ouço aquela música, nem que eu tenha que ir ao banheiro e me trancar no banheiro e ouvir aquela música, mas eu sei que aquilo ali vai me trazer ao meu estado normal. Legal, Então, uma legal. situação de música, ou sair para correr. Isso é uma coisa que eu aprendi muito Atividade durante. física, né? Atividade física. E Me assim, ajuda muito. muito. Eu poderia voltar com o meu corpo, e normalmente era assim, voltar com o meu corpo moído, porque eu corria, e assim, sem hora para voltar. Sim. Mas a minha cabeça estava limpíssima. Então, isso ajudava a eu diminuir aquele estado de alerta. Então, o ter o autoconhecimento, ele te ajuda a entender quais são essas situações de gatilho e voltar. Porque a ansiedade, ela é inevitável, né? Inevitável. Mas quando ela Inevitável. começa a entrar num estado que está atrapalhando as suas atividades, é que você tem que pensar, bom, o que eu vou fazer para
baixar minha energia, voltar ali ao meu centro, conseguir fazer as coisas da forma habitual, da forma que eu tenho que fazer. E uma das únicas coisas, né, que vão te proporcionar isso com mais facilidade é o autoconhecimento, é saber o que funciona e o que não funciona para você. E eu acho que esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é muito rico, porque, você veja, a minha sócia, ela tem também transtorno de ansiedade, como você. Eu tenho hiperatividade, você tem transtorno. É legal a gente falar disso, porque as pessoas, às vezes, que estão ouvindo, acham que só elas sofrem disso. Né? Ah, não, eu vivo. A gente vive hoje num mundo hiperconectado. Celular, computador, televisão, som. Isso é uma bomba para a ansiedade. É uma bomba. Eu, por exemplo, me dou ao luxo de desligar meu celular em determinados momentos. É uma coisa que me tranquiliza, sabia? Para muitos ficar sem o celular para mim, ficar sem celular é um momento de paz. Para mim também. Pra você ter uma ideia, eu, quando trabalhava no Rio, agora eu estou morando em Santa Catarina, né? Estou em home office e tal, mas quando eu trabalhava no Rio, tinha dias que eu esquecia o celular de propósito em casa. Eu esquecia o celular. E passava o dia sem celular. Era uma paz de espírito, uma tranquilidade. O celular é um gatilho. Eu olho o celular. Eu já desmarquei, não tem notificação de nada aqui. Mas quando eu vou, tem momentos do dia, por exemplo, que eu abro o WhatsApp. E aí eu sei que aquele momento me dispara a ansiedade. Mas na hora que eu abro, tem lá, né? Parece telefone de delegacia. Aí eu vou ali resolvendo, tenho ali o tempo para resolver aquilo, é o meu momento. Porque se eu também for fazer aquilo com outras coisas, aí eu também piro. Sim. Então eu crio rotinas que fazem com que essas rotinas fazem com que eu consiga controlar exatamente o que você está falando. Sim. A ansiedade. Atividade física é um negócio que é um escape também, né? Eu adoro, que é um momento que você está cansando o corpo e aí a mente fica meio que focada ali na parte física e você meio que dá uma desligada. Um sono bom, né, Isa? Sono, para mim, me ajuda muito. Assim. Quando eu durmo muito pouco, eu não preciso de muitas horas de sono, verdade seja dita. Mas eu preciso de um mínimo. Se eu não dormir esse mínimo, isso me atinge de uma forma, eu fico no dia seguinte mais suscetível a processos de ansiedade. E essa questão do sono que você falou, muito interessante, aí trazendo aqui de novo essa minha experiência, quando eu estou nos picos da minha crise de ansiedade, que graças a Deus tem mais de 1 ano e meio, quase 2 anos que eu não tenho as crises mesmo de ansiedade, eu pensava assim, eu não conseguia dormir. Tinha esse problema, eu não conseguia dormir, porque eu deitava e a cabeça do ansioso, como ela não para. Ela fica ali pensando o tempo todo. Ela tá ali pensando. É uma coisa assim que você fala, meu Deus, eu tenho que parar de pensar, mas você não consegue pensar. Aquele pensamento acelerado mesmo. Sim. E aí, eu não conseguia dormir. Eu pensei, o que eu vou fazer para dormir? Falei, eu vou ler. Só que eu estava habituada a ler, assim, eu sempre gostei muito de ler, mas os livros, as leituras, romance, qualquer outro livro que não fosse jurídico, eu lia normalmente durante o dia. Não sei por que cargas d'água, à noite, antes de dormir, eu sempre li alguma coisa jurídica. E aquilo piorava, né? Eu não tinha consciência que aquilo piorava. A mim também piora. Eu tenho que ler coisas que não são nada de jurídico. Sim. Aí eu pensei assim, numa época, vou ler biografias. Comecei a ler biografias. Depois das biografias, eu falei assim, vou ler romance. Quando eu não tinha mais uma biografia que eu queria ler, então eu criei o hábito de, antes de dormir, ler qualquer coisa que não fosse ligada ao direito. Eu faço isso também. Aquilo me ajudou tanto, mas tanto, porque eu dormia com mais facilidade e dormia melhor. E à medida que eu estava lendo, claro, tem aquele livro que te prende mais, mas ainda assim, no decorrer da leitura, eu ficava com sono e conseguia pegar no sono. Então, isso foi uma coisa que me ajudou ali no momento da ansiedade, na hora de dormir, a desligar o pensamento de outras coisas, porque essa ansiedade no momento de dormir, ela não deixa você dormir justamente porque você está pensando em problemas ou possíveis problemas, coisas que nem existem, mas que na sua cabeça já tem um problema ali. E o problema é que, embora você não consiga dormir, você tem o horário de acordar, né? Então, esse pouco tempo de sono te consome fisicamente. E quando você fica mais fragilizado, mais cansado, você está mais suscetível a crises, porque você tem menos autocontrole disso, né? Sim. Eu também, é até bom falar para o pessoal, o hábito da leitura antes de dormir é muito legal.
E não precisa ler o livro, ler um capítulo inteiro. Lê o que Não, der, lê uma página, duas, se for legal. exatamente. Lê... Eu leio não, sem compromisso para terminar. Vou sem começar a ler, então compromisso. o dia que É acabar, isso aí. acabou. É. Então, olha que bacana que a gente está falando aqui, né? Já falamos, ó, de autoconhecimento. Então, perceber o que starta ansiedade em você é legal. Sim. Em que momentos você está mais ansioso, em que momentos você acelera a fala. Tem gente que, quando fica ansioso, fala mais rápido, né? O corpo se mexendo, né? Enfim. E a angústia mesmo, né? Às vezes a ansiedade não é nada disso, é só aquela angústia que te consome, que você não fica se sentindo bem. Você está percebendo que você está ansioso. Falamos aqui de criar hábitos, né? Anti-ansiedade, né? Criar uma rotina de sono bacana, exercícios físicos, uma leitura despretensiosa antes de dormir, né? Uma coisa interessante que eu descobri depois de muito tempo, viu isso? Depois de muito tempo, é que a cafeína não me faz bem. Então, o café, que eu era dependente químico, que acaba que a gente né? Acorda, toma café, no escritório toma café. E aí, um dia, eu conversando com um fisiologista, amigo meu, um bate-papo de almoço. Eu pedi um café, ele falou, Nasser, quanto de café você toma por dia? Eu falava, eu bebo pouco, cara. Aí ele, me fala aí, quanto você... eu tomo uma xícara de manhã, depois no meio da manhã, depois no almoço, depois no meio da tarde. Ele falou, faz o seguinte, anota quanto você toma de café por dia. Eu anotei durante 15 dias, era mais de 1 litro que eu tomava. Meu Deus. E é impressionante, né? Porque você vai de cafezinho, cada cafezinho tem 50, 75 ml, vai a xicrinha de manhã, uma xicrinha de 200 de manhã, uma xicrinha e tal. Quando no final do dia... Então, assim, tem alimentos que te causam maior suscetibilidade a isso, né? Estou falando do café para mim, mas alimentos com muita gordura, alimentos com muito açúcar. O açúcar, então, é sal e açúcar. Eu reconheço que ele é uma bomba para mim, mas o engraçado é que eu sou viciada em açúcar. Não assim, coisas, assim, não é um suco muito doce, eu não gosto de suco muito doce, nada assim. Eu falo o próprio doce. Doce de leite, leite condensado. sei. Mas eu tenho consciência que isso é um veneno para minha ansiedade, para o meu organismo. Sim. Porque eu uso pouco açúcar, eu já consegui me livrar dele, sabe? Em busca de uma alimentação saudável, mas quando eu preciso de energia, às vezes eu estou cansado e eu preciso de energia para alguma coisa, não é café que eu tomo, eu como açúcar. E me dá até euforia, sabe? Dependendo da quantidade de açúcar, eu como. O pessoal fala que eu até fico meio eufórico, assim, é engraçado isso, né? Mas é porque é energia, né? Teu corpo começa a querer gastar aquilo. Eu percebo muito isso. Eu tive consciência, real consciência disso, eu já percebia como que açúcar fazia efeito no organismo, nós sabemos disso, eu já tinha essa consciência, mas o meu filho, você acredita? Ele tem 1 ano e pouco e ainda não consome açúcar, porque a médica, o que recomendava, acho que acima de 2, 3 anos, não consome açúcar. Um belo dia, na casa da avó, deram doce para ele. Esta criança não dormia, foi ali que eu vi, eu falei, meu Deus, realmente, como que açúcar fez isso numa criança que nunca não está acostumada, nunca tinha comido. Olha só, foi uma bomba no organismo dele. Aquilo ali eu falei, meu Deus. E a gente está falando aqui, né? Assim, ó, aí a pessoa pode falar, pô, mas eu não quero abrir mão do meu açúcar, tal. A questão não é abrir mão, a questão é saber em que momento não usar. Exatamente. Em que momento eu não posso consumir o açúcar, sabe? O açúcar e a cafeína junto. Porque uma coisa que muita gente faz é levar chocolate para a prova. Chocolate é os dois, cafeína e açúcar, né? Então, dependendo de qual é o gatilho de ansiedade que você dispara, você está consumindo a pólvora para você ficar ansioso ali no momento da prova. Alimentando a ansiedade. Alimentando a ansiedade, exatamente, né? Uma barrinha de cereal resolve, né? E não tem tem o açúcar, mas não tem a... E aí, assim, é importante a gente ficar atento, né? É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida desde cedo. Eu tenho hiperatividade desde novinho, desde criança. E eu sempre ouço isso, né? É a gente começar a entender o que faz a gente começar. Se você ainda não parou para perceber isso, é bom parar.
O que me faz ficar agitado? O que me faz ficar falando mais rápido? O que me faz ficar angustiado? Né? E essa percepção é fundamental para conseguir fazer essas divisões. Esse alimento, esse momento, eu preciso de mais sono, eu preciso de atividade física. Né? Isso. Porque também quando a gente fala em atividade física, o cara pensa, eu vou fazer academia. Às vezes não é isso, às vezes é... Sair para caminhar. Né? Dar uma caminhada, exatamente. Então, né? sair, eu aprendi isso com a minha psicóloga, com a psicóloga que me acompanha até hoje. E assim, como isso faz diferença? Ela sempre falava assim, tem alguns remédios da natureza. Eu não lembro agora de todos os remédios da natureza, mas ela falava assim, você precisa minimamente da luz solar, e da luz solar e da atividade da luz solar, e tinha outra coisa que se traduzia em atividade física. Era isso. Eu não lembro agora exatamente todos os remédios da natureza. Mas você tem que sair de manhã para tomar essa luz solar e fazer a sua atividade física. Como que isso faz diferença? Assim, no final das contas, todo mundo sabe que acaba que faz, mano. Eu me sinto bem. Mas experimenta fazer isso naqueles momentos de maior estresse, naquelas semanas de maior estresse, ou naquele momento que você não tá bem, tá chateado com alguma coisa. Como que isso muda realmente? Eu vi que aquele é um remédio da natureza, né? Essa luz solar, colocar o seu corpo ali para movimentar. E aí, voltando à história dos hormônios que eu estudei, quando você está fazendo isso, você está liberando os hormônios do bem, endorfina, serotonina, são hormônios que te dão calma, paz. Você sabe uma coisa, Isa, que eu estava lendo uma vez, há uns anos atrás, e que é muito legal, é o seguinte, como isso, os hormônios eles têm a ver com a nossa memória, o que a gente... Inclusive saiu uma pesquisa agora recente de memórias de o pessoal que tem pânico, já se associou isso a uma proteína, né? Então, assim, o hormônio fixa uma proteína no cérebro, então já se tem hoje pesquisas para tentar desconstruir essa proteína para o cara perder aquela memória do pânico, até mesmo desse transtorno de ansiedade que você tem, de estar sempre preocupado e tal. Isso não existe o perigo não existe, mas você cria um estado de alerta por conta de vários fatores históricos que você vai acumulando e teu cérebro vai guardando isso. Né? E aí hoje já tem uma pesquisa para desconstruir essas proteínas da memória ruim, né? Não totalmente, a gente precisa sentir medo. Não pode se acabar com medo, porque o medo é uma arma importante. Mas o medo que deixa a gente doente, esse a gente tem que tratar. E aí, eu lendo lá um pesquisador lá de Harvard, e a pesquisa dele foi exatamente sobre isso, já é muito antiga, essa pesquisa deve ter uns 70 anos. E ele falava o seguinte, olha que legal, entra um professor em sala, e aí todo mundo vai se reconhecer aqui nessa fala, de uma matéria que você goste, aquela matéria que você tem prazer em ler, estudar, você nunca viu o professor na vida. E aí o professor começa a dar aquela aula daquela matéria que você gosta. Automaticamente você se conecta com o que ele está falando, liga aquelas informações com a que você já tinha e começa a fazer ilações que você está gostando. Então você está num momento de prazer. Pô, que maneiro isso que ele está falando, que legal, tal. E esse momento de prazer faz você soltar hormônios do bem, endorfina, serotonina. E o cérebro, ele entende que aquele momento é bom e começa a fazer salva, arquiva, memoriza, guarda. Isso faz bem a ela. Isso faz bem. Ele não sabe o que é, mas ele sabe que está te dando prazer, então faz bem. É um negócio que você precisa memorizar. Por isso que você guarda isso. Entra uma matéria que o aluno odeia. O aluno odeia. Tipo direito constitucional, sabe? Aí o professor começa a falar lá e o aluno começa, na cabeça dele, pensar assim, essa matéria é chata pra cacete, não é possível alguém gostar disso. Meu Deus do céu. Não vou aprender nunca. Não vou aprender nunca. O cara, para gostar de um negócio desse, não é normal. Esse cara deve ter uma mulher feia para burra em casa. Não é possível para ficar estudando direito constitucional em vez de estar com ela. Sabe? Ele fica pensando essas loucuras. Aí o professor está lá. E o aluno está se convencendo que a matéria é chata. Lá, o professor até que é legal, gente boa, tal, mas a matéria não ajuda, tadinho, tal, parará. Mas eu preciso aprender. Aí começa o grau de ansiedade. Mas eu preciso aprender, pô. Eu preciso aprender porque eu tenho que saber isso para passar. Aí o aluno começa a tentar prestar atenção e não aprende.
é muito ruim. Meu Deus do céu. Aí isso vai criando os hormônios que não são bons. Sim. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. E aí o cérebro entende que aquele lugar não é bom para ele. Ele não está gostando de estar ali. E aí dispara as crises de ansiedade para te tirar dali. A ansiedade é para você sair correndo mesmo, né? Eu não quero ir embora. Sim. E aí isso explica por que você gosta tanto de uma matéria e odeia tanto a outra. O nosso cérebro, ele aprende o que a gente quiser. Se eu tivesse feito engenharia, hoje eu seria engenheiro. Se você tivesse feito medicina, você seria médica. Quem cria esses processos mentais somos nós mesmos. E nós criamos os processos mentais de não aprender. Ou seja, quando a gente não está aprendendo uma matéria porque a gente fala que não gosta, a gente está dizendo para o nosso cérebro, não aprende isso. Pô. Então, para você ver como é que essas questões de ansiedade, de liberação de hormônio, de processo de gestão de emoção, interfere no nosso aprendizado, no que a gente guarda, no que a gente leva para a gente, para a vida, né? Eu tenho certeza que muitos que estão me ouvindo aqui ouviram histórias de 20 anos atrás que lembram até hoje. Uma história legal. Um professor falou uma coisa maneira que até hoje eu lembro. Sou formada há mais de 20 anos. Eu lembro de exemplos de professores que eu adorava. Também, a gente lembra coisa de... Lembra de quê? Sabe? E daquelas matérias que a gente gosta. Exatamente. Tem uma professora que dava direito civil, gente, eu lembro perfeitamente dela, lidando a aula do que ela falava, os exemplos que ela dava, eu gostava tanto daquela matéria, que aquilo ali para mim era um prazer, eu ia para aula. Isso, olha o hormônio funcionando aí, ó. Como se eu estivesse ali num teatro, assistindo coisa, como eu gostava. Isso. Mas é exatamente isso. E é fundamental que as pessoas entendam que esse processo de autogestão é importante para a gente poder, principalmente a gente, né, Isa, que vem de conhecimento, né? Sim. O que o advogado vem? De conhecimento. Quanto mais ele sabe, melhor ele é. Quanto mais solução de problema ele dá, quanto mais informação ele guarda e transforma aquilo em respostas práticas, melhor ele é. Então, esse processo de conhecimento, de autoconhecimento, para poder trabalhar essas emoções e fazer com que a gente seja melhor, né? Use o nosso cérebro de forma melhor, é muito legal, né? Muito bacana. Que mais dicas aí você pode dar para a galera que está nos ouvindo, Isa? Outra dica importante, que está até relacionada a isso que a gente está falando, é o aluno pensar no que ele está pensando. Olha só, o que eu quero dizer com isso? Muitas coisas que causam ansiedade, muitos fatores que causam ansiedade, são interpretação do que está acontecendo. São interpretação de fatos, e não fatos em si. Então, por exemplo, está ansioso porque acha que no dia da prova ele não vai conseguir, não vai dar tempo de fazer a prova toda. Porque nos últimos simulados, ele teve que fazer o simulado correndo, não deu tempo de fazer tudo, não vai dar tempo de fazer a prova lá no dia. Isso é um fato ou isso é a interpretação de um fato? Interpretação do que já aconteceu. É uma interpretação, porque aquilo não é um fato, aquilo não está acontecendo. Então, quando ele começa a pensar no que ele está pensando e começa a deixar mais racional isso tudo, isso facilita. Então, exemplo, pegando aqui de novo, eu tenho a mania de querer controlar tudo. Isso está muito ligado à ansiedade, ao meu transtorno de ansiedade. Então, eu acho que, assim, tudo tem que estar ali, aula agendada, tudo ali agendado, no dia que... tudo tem que funcionar no meu calendário ali. Se sabe alguma coisa daquilo ali, eu já sinto que eu perdi o meu controle disso. E eu comecei a pensar recentemente. Gente, eu tô ficando estressada com coisas que, enfim, saem ali um pouco do meu controle, porque eu estou fazendo uma interpretação do que pode acontecer, de que vai dar errado, de que não vai dar tempo, de que não era correto a pessoa combinar aquilo, no final das contas não saiu do jeito que era. Gente, isso é interpretação daquilo que aconteceu. Então, quando a pessoa se apega ao fato, deixa para ver lá no dia da prova, você treinou, não treinou? Assistiu às aulas, fez os simulados, fez o que tinha que fazer? Você fez a sua parte. Lá no dia da prova, se você perceber que não dará tempo, você pensa em uma estratégia. Então, você já vai para a prova, você já pode ir com uma estratégia. Começar pelas matérias que você tem facilidade, depois eu posso ir para as matérias que têm maior peso, para que, então, a falta do tempo não te comprometa tanto, porque você está ali na busca dos seus pontos, começando por aquelas disciplinas que têm maior pontuação, por exemplo. Mas é parar de focar na interpretação de fatos e focar mais na realidade. Quando a pessoa passa a fazer isso,
ela abaixa também esse ritmo dela de ansiedade. E o que você daria aí de dica para a galera que precisa controlar a ansiedade? Professor, eu estou ansiosa, eu estou ansioso, na hora lá eu não consigo, eu sei que eu fiquei ansioso, mas eu não consigo diminuir essa minha ansiedade ali na hora da prova. Que dicas você dá? Isso. Primeira coisa, controlar a respiração. Quando nós ficamos ansiosos, nós respiramos de forma mais rápida, ficamos mais ofegantes, né? O coração bate mais rápido também. Bate mais rápido, às vezes você tem a sensação de que o coração vai sair aqui na boca, dá um aperto aqui no peito. Quem tem ansiedade sente muito isso, parece ter alguma coisa que te apertando aqui, te empurrando. E o que te ajuda nisso? A controlar a respiração. Então, feche os seus olhos, inspire, respire de forma calma. Eu acho que foi até você, Nasser, que uma vez ensinou a fazer aquela respiração em 3 4 tempos. Né? 4 tempos. Do yoga. Exatamente, do yoga. É. Até isso eu fiz para controlar minha ansiedade, yoga. Ajuda, viu? Ajuda, yoga. Né? Eu falo yoga, mas o povo fala yoga. É assim, ó, a respiração em 4 tempos é o seguinte. E funciona, eu uso direto, viu? E eu sempre falo, na hora que o cara... Você tá ali na prova, você chegou, sentou, né? Tá todo mundo ali conversando. Na hora que o cara, pessoal, vou distribuir a prova, fecha a porta, você se desequilibra ali, teu coração começa a bater mais rápido. Pessoal que tem ansiedade de transpiração, né? Nossa, a folha para começa a transpirar. Né? Então, assim, tem gente que começa a se bater todo, batendo a perna e se sacudindo na carteira. Então, é a hora que você se desestabiliza ali e que esses hormônios da ansiedade começam a atuar. Sim. Então, qual é a ideia? A ideia é você pegar a prova, porque também não dá para parar a respiração no meio, porque o cara está te entregando a prova, né? Então, pega a prova, bota antes de você abrir a prova, até porque se você abrir ali naquela hora, você está num grau de ansiedade, de respiração ofegante, que você não vai ler direito, né? E aí, qual é a ideia? Você fica quietinho ali, você tem que encher lentamente o pulmão até parecer que ele vai estourar. É o primeiro tempo. Sim. Quando você encher, você conta até 10 com ele cheio devagarzinho. 1, 2. O ideal é você ficar com o ar preso até você achar que não aguenta mais. Aí quando você não aguentar mais, você solta lentamente, não faz... Solta lentamente, contando até 10, 15 ali. E aí, quando não tiver mais nenhum ar no seu pulmão, você deixa o pulmão sem ar, contando até 10, 15, sem ar nenhum. 1, 2, 3, 4. E aí, quando isso acontecer, também não respira rápido, não. Você volta a respirar lentamente, controlando a respiração. Essa sua preocupação de estar controlando a respiração que te tira da ansiedade. Você para de pensar nas coisas. Você está pensando só no momento ali da respiração que você precisa. E essa respiração, ela libera mais gás. Quando você fica com o pulmão vazio, sem ar, você libera muito gás carbônico, e quando o organismo sente que não está entrando oxigênio, ele naturalmente dá uma segurada na atividade metabólica, porque ele acha que você vai morrer, então ele vai te parando mesmo. Então, tem uma explicação médica por trás. Então, a respiração, você faz ali 2, 3 vezes isso, você vai estar zen. Aí você pode abrir a prova e começar a ler as questões, que vai ser muito mais fácil de entender o que está escrito ali. Já deu uma relaxada. E aí, outra estratégia, quando ele abrir a prova, eu sempre falo para o aluno, dá uma olhada ali na prova toda. Não é que você vai gastar muito tempo com isso. Eu sempre falo isso, porque quando o aluno vai fazendo a prova sem olhar, dá uma olhada assim, geral ali, né? Geral. Ele sempre está ansioso, ele não sabendo o que vem ali pela frente, ele está sempre ansioso, o que será que vem a próxima? Então, dá uma olhada, você vai ver ali que tem uma questão, nossa, eu sei disso, você vai ver alguma também que você não sabe, mas dá uma olhada ali geral. Isso também faz muita diferença para você ir usufruindo este momento de ir dando uma relaxada, né? E começar pelas questões mais fáceis também, né? Vai identificando as questões mais fáceis nessa leitura, né? Tem aluno que fala assim, eu vou começar pela matéria que eu tenho mais dificuldade, porque eu tenho medo de esquecer. Não faça isso, criatura, pelo amor de Deus. Não faça isso. Porque senão aí que você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso, porque se você começa pelas matérias que tem mais dificuldade, é óbvio que você vai ter mais dificuldade e vai ficar mais ansioso. Começa pelas matérias que você tem mais facilidade.
Porque isso vai te dar segurança, você vai ver que aquilo que está sendo cobrado ali você já estudou, você sabe aquele assunto. Aí depois você pode ir para as outras matérias que têm um peso maior, e aí, por último, você pode deixar aquelas que você tem dificuldade para o final. Se não quiser deixar para o final, ali para o meio, então, para já também já não estar com a cabeça tão cansada, para depois pegar aquelas que têm dificuldade. Mas não comece pelas matérias que têm dificuldade, porque vai dar problema lá no começo da prova com ansiedade. Isso aí. Eu até indico para o pessoal fazer o chute técnico, né? Que na prova da ordem é bem bom fazer o chute técnico. É uma prova bem tranquila de fazer. O que é o chute técnico? Tem questões que você pode ler e você absolutamente desconhecer do que se trata. Sim. Você vai ler ali, você não... Essa aula eu faltei, não vi a matéria, não sei do que se trata. Não sabia nem se era de comer ou de passar no cabelo, muito menos se era direito ou não. Então, não... Essa questão, galera, esse tipo de questão, você tem que deixar em branco. Porque qualquer tentativa de... Porque o aluno não chuta, né? O aluno ele faz tese. Aí ele vai ler a questão, ele lê a primeira, explica a segunda. E aí ele está dentro da armadilha do examinador, porque ali tem uma série de questões ali que ele está colocando para você errar mesmo. Sim. Então, essa questão você tem que deixar em branco. As questões em branco, que você não sabe absolutamente, não é que você acha que sabe. Aqui você não sabe a resposta, chutar uma letra só, né? Isso, exatamente. E aí você consegue estar dentro de uma probabilidade matemática, porque hoje em torno de 25%, cada letra responde por 25% da prova. Sim. Então, em torno de 18 a 22 questões por letra. Então, você vai ter de 18 a 22 questões na letra A, 18 a 22 questões na letra B. Então, quando você chuta uma letra só, você está dentro dessa probabilidade. Então, se você chutou 10, você vai acertar 3, né? Sim. E aí, qual chutar, né? Até isso, né, Isa? O aluno sai de casa, não, vou chutar C de coração, A de amor, né? C de chute, né? Sei lá. Sim. E o Gabriel Quintanilha manda chutar D de Dior. Então, assim, na verdade... Então, na verdade, você tem que chegar lá sem saber qual você vai chutar. Por quê? Sim. Você só vai saber a letra que você vai chutar no final da prova, porque você vai contar as letras que você marcou. Isso. Então, se eu marquei 20 e poucas letras A, não é a letra A que eu vou chutar. Se eu marquei 20 e poucas letras B, ou 18, ou 19, não é? Ah, marquei 16 letras C, 12 letras C. Tá na letra C o chute, entendeu? Sim. E aí você aumenta a probabilidade de acerto, é o chute técnico. E na prova da ordem não tem aquela de uma errada anula uma certa, porque isso foi criado justamente para matar o chute técnico. Isso. Então você consegue aumentar aí uma pontuação bem bacana e acertar 2, 3 questões que provavelmente você erraria se fosse num chute aleatório. Com certeza. Então são dicas, né, galera, que você leva para a prova, para você chegar no dia da prova e falar: vou me lembrar daquela aula que o Nasser e a Isa me deram, vou chegar aqui sem nenhum tipo de ansiedade para poder brilhar, né? Sim, e saber que a ansiedade, relembrar que a ansiedade ela é normal, não fique ansioso por estar ansioso, a ansiedade é normal, o que você não pode fazer é deixar ela te tirar ali do seu centro de equilíbrio. É verdade. Bom, pessoal, eu queria agradecer aí a Isa participar desse bate-papo. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, saberem um pouco mais sobre isso, tem o meu Instagram aqui, o Instagram da professora Isabela. Entrem lá, mandem mensagem, a gente, dentro do possível, responde aí. Né? Eu, como a Isabela, a gente responde diretamente o Instagram, não tem equipe, nada disso, né, Isa? A gente é que vai lá responder. Então, mande mensagem, a gente vai batendo papo aí. O importante é vocês chegarem na prova tranquilos e calmos para brilharem, né, Isa? Com certeza. E lembre-se que a parte de vocês foi feita, né? Então, estudaram, fizeram exercícios, revisões, estão aqui conosco, né, nesse desafio que foi elaborado de uma forma muito pensada, né, Nasser, para vocês alcançarem esses pontos. Então, pensa assim, a minha parte eu fiz, agora eu vou mostrar para que eu vim mostrar aqui, vou mostrar que eu vim para passar. E vai dar certo, né? E esperamos vocês na segunda fase aqui do fórum. Exatamente. E muito em breve como colegas inscritos nos quadros da ordem, né, Isa? Com certeza, é isso aí.
Contem conosco, sempre. Então é isso, pessoal. Uma boa noite a todos aí. Até o nosso próximo e eletrizante encontro. Obrigado, Isa. Um beijo. Beijo!